what has happened in Venezuela. The first time you O que see aconteceu na Venezuela? American Pela primeira vez, vemos o governo americano, o governo Trump, sem fazer nenhum tipo de discurso sobre direitos humanos, liberdade de expressão, nada disso. Eles estão dizendo: estamos cuidando do petróleo da Venezuela. Vamos até lá. E sequestraram o presidente da Venezuela. Ele está agora nos Estados Unidos, enfrentando várias acusações do governo Trump. Mas ao observar o que está acontecendo, qual é o seu entendimento sobre o que ocorreu e sobre a reação contrária? Qual tem sido a reação de outros países? Ontem, vimos Rússia e China condenando o que aconteceu, considerando o caso da Venezuela. Mas olhando para toda a situação e para a forma como o governo Trump está falando sobre a Venezuela, qual é a sua opinião? É muito difícil dizer. Estou em contato com meus amigos venezuelanos. Como você sabe, it's estratégico que você bem com seus próprios contatos. Todos têm. Contacts, they all have their own views. There's not a single As próprias opiniões deles. Não existe, digamos, uma única visão com a qual todos concordem. Pessoalmente, acho que Trump, ao criar essa armada, se colocou em uma posição em que não tinha outra opção a não ser escalar, e de fato escalou. Agora, há quem acredite que houve algum tipo de conspiração, que os líderes da Venezuela conspiraram para remover o presidente e fizeram algum tipo de acordo com os Estados Unidos. Acho difícil acreditar nisso, porque também vimos o filho do presidente Maduro fazer um discurso para a multidão que protestava contra o sequestro do presidente Maduro. Ele foi muito solidário ao Estado e às suas instituições. Portanto, acho que é significativo por si só o fato de ele ter feito essa declaração. Foi um discurso muito emocionante. Claro, eu não entendo espanhol, mas li a tradução. E foi um discurso muito emocionante. Dava para perceber, pelo tom dele, que estava muito comovido. Mas se ele tivesse sentido que havia uma conspiração contra sua família, ambos os pais, bem, o pai e a madrasta, então acho que sua reação teria sido muito diferente. Isso é uma coisa. Mas que pessoas de nível intermediário traiam ou forneçam informações aos Estados Unidos, acho bastante plausível. Na verdade, com as novas tecnologias, muitas das informações que eles coletam nem precisam de pessoas em campo. E durante a guerra com o Hezbollah, ou durante a guerra contra o Irã, a maior parte das informações que eles tinham se baseava em novas tecnologias e no uso de IA. E isso os ajudou muito. E é por isso que, por exemplo, a política no Irã e no Hezbollah mudou em relação à forma como indivíduos e famílias usam a tecnologia. Então, pessoalmente, não acredito que tenha havido uma conspiração em que a liderança da Venezuela tenha traído Maduro. Simplesmente não vejo isso. Não estou dizendo que seja impossível, mas não vejo dessa forma. Os americanos, é claro, vão continuar pressionando os estados para obter mais concessões. E teremos que ver o que acontece. Haverá algum tipo de compromisso ou Trump agirá de modo que as negociações não produzam resultado algum, levando a uma nova escalada, ou o status quo permanecerá? Isso ainda está por se ver. Mas acho que devemos ter muito cuidado ao espalhar informações ou teorias da conspiração que criem divisão entre os venezuelanos comuns ou causem confusão. Porque se eu tivesse, Deus me livre, do lado do regime americano, do regime israelense e das agências de inteligência ocidentais, eu gostaria de criar medo, insegurança e divisão. Então, imagino que eles seriam os primeiros a promover, seja por meio de sua mídia ou de pessoas próximas a eles no terreno, algum tipo de conspiração afirmando que os atuais líderes da Venezuela traíram o presidente Maduro. Isso é uma coisa. Agora, eu sou o Nima. Não consigo ver o Nima, então não sei se fui eu que caí ou se foi você. I see you, Professor Marandi. Eu entendo, professor Marandi. Certo, isso é uma coisa. Para onde isso leva, na minha opinião? Acho que a menos que os americanos estejam dispostos a ser realistas e a fazer concessões, haverá um impasse. Porque neste momento o Estado na Venezuela está unido e o povo está revoltado.
Meus amigos na Venezuela, que vêm de diferentes origens políticas, dizem que o presidente Maduro hoje é mais popular do que jamais foi. Isso se deve ao que aconteceu com ele, tal, mas também à forma como ele se comportou quando foi preso. Ele foi muito digno, parecia estar de bom humor, e isso torna uma pessoa mais forte. Então, as pessoas nas ruas terão expectativas de que o governo permaneça firme contra os Estados Unidos. Então acho que vai ser muito difícil para as negociações, porque o governo venezuelano vai estar observando o povo e a posição deles em relação a tudo isso. E o governo americano, se quiser escalar a situação, o que vai fazer? Quero dizer, eles já ameaçaram o presidente eleito de morte, porque o próprio Trump disse que algo pior poderia acontecer ao presidente eleito do que a Maduro. A única coisa pior do que o que aconteceu com o presidente Maduro seria o assassinato. Então, basicamente, ele a ameaçou de morte. Mas, se ele fizer isso, não acho que isso vá terminar bem para os Estados Unidos. Isso só vai gerar uma indignação ainda maior, não apenas na Venezuela, mas em toda a América Latina e em todo o mundo. O preço que será pago pelos Estados Unidos será muito alto. Portanto, uma escalada é possível, mas é custosa para os americanos. Haverá algum tipo de compromisso? Isso novamente ainda está por se ver. Mas no momento, acho que as pessoas devem ter em mente que tudo está normal na Venezuela. Em outras palavras, as instituições do Estado estão todas funcionando. O presidente, a vice-presidente e o presidente interino têm todos a autoridade presidencial até que o presidente Maduro retorne. As Forças Armadas, tudo está como estava há uma semana. Não há vácuo, nem falta de autoridade. As instituições do Estado e a Constituição estão todas funcionando em circunstâncias normais. Uma das maiores preocupações entre as pessoas na América Latina é que, ao compararem o que está acontecendo na Venezuela com o que ocorreu no Oriente Médio, na Ásia Ocidental, nos casos do Iraque, do Afeganistão, até da Líbia e mais recentemente da Síria, elas percebem como esse tipo de ação dos Estados Unidos pode trazer caos para a região, para toda a região. E você sabe como as guerras influenciaram a segurança do Irã na Ásia Ocidental. Como você vê esse sentimento entre as pessoas no Brasil e em outros países da América Latina que estão preocupadas com esse tipo de comportamento, às vezes perigoso, por parte dos Estados Unidos? Bem, eu não acho que os Estados Unidos... Acho que há uma grande diferença entre a América Latina e a nossa região. Os Estados Unidos não se importam se houver instabilidade na nossa região. O fluxo de refugiados irá para a Europa, não para os Estados Unidos. E os Estados Unidos não estão tão preocupados com a Europa como vemos agora, especialmente sob Trump. Então, se houver sanções contra o Irã e a vida se tornar mais difícil, as pessoas querem sair. Para onde elas vão? Elas vão para a Europa. Se o Afeganistão ficar sem governo, elas vão para a Europa. O mesmo acontece na Síria. A Síria está sendo balcanizada. O país está em péssimo estado. Para onde as pessoas vão? Elas seguem em direção à Europa. Mas os Estados Unidos não sentem as consequências. Isso recai sobre os europeus, não sobre os americanos. E é isso que Israel quer. O regime israelense deseja uma região fragmentada, uma região quebrada, para poder dominar. E isso, é claro, foi uma das tolices que Erdogan cometeu. Os catarianos, em particular, e outros na região do Golfo Pérsico, estavam ajudando na guerra suja na Síria. Mas esses dois países tiveram um papel central na promoção do ISIS e da Al-Qaeda ao lado dos americanos. E agora eles têm uma Síria balcanizada. Eles criaram uma Síria balcanizada. E não há nada entre eles. E bem, Erdogan não tem nada entre ele e o regime israelense. Então, o regime israelense gostaria que toda a região fosse fragmentada. Mas na América Latina, eu acho, e isso é basicamente a minha opinião pessoal, não estou dizendo que seja necessariamente correta,
Eu imagino que os americanos teriam medo da balcanização da América Latina, ou do enfraquecimento das autoridades centrais no México, na Colômbia e em outros lugares. Porque se isso acontecer, para onde vão os refugiados? Para onde vão as pessoas que perderam seus empregos? Para onde vão as pessoas que não conseguem se sustentar? Elas vão para o norte, elas vão para os Estados Unidos. E isso vai criar outra crise, porque o principal slogan de Trump tem sido manter esses imigrantes e refugiados fora dos Estados Unidos. Mas se houver um grande aumento no número de pessoas que querem fugir de seus países por qualquer motivo, isso será um grande problema para os Estados Unidos. Então, acho que provavelmente o governo americano é mais cauteloso em relação à guerra, às guerras sujas, à morte e à destruição na América Latina do que na Ásia Ocidental e no norte da África, porque se preocupa mais com seus próprios interesses e muito menos com os interesses dos europeus. Mas isso é apenas uma especulação da minha parte. Mas sabemos que o principal objetivo é a mudança de regime nesses países. Basicamente, eles estão falando sobre isso em Cuba e na Colômbia. A Venezuela já está nesse processo. Como foi a experiência no Iraque e no Afeganistão depois de 20 anos? Sim, eu concordo com você. Quero dizer, digamos que haja uma mudança de regime em Cuba. Os apoiadores do atual governo em Cuba vão aceitar essa mudança? Acho que não. Os apoiadores do presidente Maduro na Venezuela vão aceitar? Eles aceitariam uma mudança de regime apoiada pelos Estados Unidos na Colômbia ou no México? Acho que não. Acho que o que vai acontecer é que haverá uma guerra civil ou uma insurgência contra o regime nomeado pelos Estados Unidos, e isso vai levar a uma crise em toda a América Latina. Quero dizer, precisamos lembrar que o grande número de refugiados que tem viajado para os Estados Unidos nas últimas décadas vem, em sua maioria, da América Latina. E isso é, em parte, quero dizer, em grande medida, resultado de anos de apoio dos Estados Unidos a regimes autoritários que foram muito violentos contra seu próprio povo e contra a esquerda política e, por fim, a esquerda militar. Então, quando países são destruídos por causa da política externa dos Estados Unidos, as pessoas se deslocam. E essa é uma das principais razões pelas quais as pessoas têm deixado a América Latina em direção aos Estados Unidos ao longo de todas essas décadas. Intensificar isso agora, com guerras de mudança de regime, acredito que tornaria a crise de refugiados muito pior do que antes. Mas os Estados Unidos também não são um ator muito racional, e Trump é uma pessoa que muda de posição. Ele muda de opinião o tempo todo e não é uma pessoa razoável. Um dia ele diz uma coisa, no dia seguinte diz algo completamente diferente. Ele pode, bem, o establishment político dos Estados Unidos, eles estão constantemente tomando decisões irracionais. Então, com base no que eu entendo, se eles adotassem uma posição racional, não buscariam uma mudança de regime. Mas, de novo, estamos falando dos Estados Unidos. Com todas essas guerras, nós sabíamos desde o início, quando eles invadiram o Iraque, que terminaria desse jeito. Acho que todos nós sabíamos disso. A mesma coisa, aliás, no Iraque, diziam que seria fácil e que o petróleo pagaria pela ocupação. Mas, no fim das contas, eles gastaram trilhões de dólares, não centenas de bilhões, não apenas 1 trilhão. Eles gastaram trilhões de dólares no Iraque. E essa é uma das razões pelas quais tivemos a crise econômica de 2008 e 2009. Quero dizer, as políticas neoliberais e tudo mais tiveram um grande papel, mas os trilhões de dólares desperdiçados no Iraque e no Afeganistão contribuíram significativamente para a crise. Se você olhar para o Iraque, que é um país muito rico em petróleo, os Estados Unidos perderam feio. E os paralelos com a Venezuela são bastante marcantes. Trump vem dizendo a mesma coisa, que tudo vai se pagar, que vamos ganhar dinheiro com o petróleo.
o petróleo. E algumas pessoas que têm dito nos últimos dias, bons amigos, ótimos analistas, melhores do que eu, que o que Trump quer fazer na Venezuela é pegar o petróleo da Ásia Ocidental, ou seja, do Irã, para poder usar esse petróleo e manter os preços baixos. Mas acho isso muito difícil de aceitar. Antes de tudo, a Venezuela exporta muito pouco petróleo, relativamente falando. Se houver, digamos, uma guerra na região do Golfo Pérsico e todo o petróleo da Ásia Ocidental e do Cáucaso deixar de ser exportado, o que a Venezuela exporta não é nada comparado a isso, as exportações de petróleo e gás. Assim, os Estados Unidos precisariam de anos, muitos anos, para aumentar a produção a números muito altos. E mesmo assim, ainda não se compararia ao Golfo Pérsico. Depois, há a questão do tipo de petróleo que a Venezuela possui. É um petróleo muito, muito pesado. E embora eu não saiba muito sobre petróleo, diferentes refinarias utilizam diferentes tipos de cru. Você não pode simplesmente substituir um tipo de petróleo por outro. Por exemplo, o Irã tem petróleo leve, mas a maior parte do petróleo iraniano é, na verdade, pesado. As refinarias que utilizam petróleo leve, seja no Irã ou no exterior, não conseguem processar petróleo pesado. Esse petróleo leve não pode simplesmente ser trocado por petróleo pesado. Portanto, o petróleo venezuelano não pode ser usado em refinarias que operam com petróleo iraniano. E também não pode ser usado em refinarias que utilizam petróleo saudita ou iraquiano. Então, eu realmente não entendo como esse argumento funcionaria. Não vejo o petróleo venezuelano conseguindo ajudar em uma crise de energia vinda da Ásia Ocidental. Simplesmente não vejo isso acontecendo. Eu me sinto da mesma forma, porque a Venezuela está sob sanções pesadas há muito tempo. A infraestrutura simplesmente não está pronta para produzir tanto petróleo e injetá-lo no mercado global. Mas quando se trata de bem, não sei se você ouviu, ele disse: olha o que fizemos no caso da Venezuela. Fomos lá e sequestramos o presidente da Venezuela. Isso é uma vitória total da nossa parte. Mas veja o que a Rússia está fazendo. Depois de 4 anos, eles não estão fazendo nada no caso da Ucrânia. São duas mentalidades diferentes. A mentalidade russa, como eles veem o conflito na Ucrânia, e a forma como Donald Trump vê a Venezuela. Como você vê isso? Bem, deixe-me explicar uma coisa, porque não consigo te ver, então acho que vou ter que esperar até você voltar. Só para responder ao que você estava dizendo. Desculpe, te perdi por um momento. Eu também queria acrescentar algo. Nós também temos que levar em conta que os Estados Unidos têm uma enorme armada na costa da Venezuela. E como eles estão em processo de negociação, ninguém sabe quanto tempo isso vai levar ou qual será o resultado. Eles não podem retirar essa armada e levá-la para a Ásia Ocidental para ajudar os israelenses a lançar outro ataque contra o Irã. Por quê? Porque então o controle sobre a Venezuela desmoronaria. Portanto, se os americanos retirarem a armada e se moverem em direção ao Irã ou a Israel, ao regime israelense, eles não conseguirão continuar o tipo de pressão que estão exercendo sobre a Venezuela neste momento. Então, esse é outro problema. A única coisa que ajudaria os Estados Unidos em tudo isso é o fato de Trump poder dizer que foi uma grande vitória. E então as pessoas dentro do establishment político dos Estados Unidos diriam: é tudo muito fácil, podemos fazer a mesma coisa com o Irã. O que é, claro, uma conclusão insana, porque o Irã é muito diferente da Venezuela, e o Irã é infinitamente mais poderoso, como vimos durante a Guerra de 12 Dias. E a Venezuela não tem tradição de combate, nem possui capacidades ofensivas ou defensivas decentes. A força da Venezuela, como discutimos antes, está em seu potencial de insurgência. Eles estão muito melhor equipados, digamos, do que os iraquianos, porque as partes sul e central do Iraque são planas, e grande parte dessa área é desértica.
Mas a Venezuela é montanhosa, cheia de florestas e, em alguns lugares, de selvas. Então, uma insurgência teria uma vantagem real ali. Mesmo que os Estados Unidos coloquem tropas em solo e seus investidores cheguem, se houver uma insurgência, eles podem impedir que os investidores façam qualquer coisa, ou pelo menos desacelerar o processo. A guerra na Ucrânia é completamente diferente do que você estava sugerindo. Completamente diferente da Venezuela. Porque os russos, antes de tudo, isso não é uma guerra. Eles entraram, mataram cerca de 80 pessoas, realizaram um massacre entre os guardas do presidente Maduro e depois o capturaram e sequestraram. Mas não houve uma guerra. Como eu disse, o Estado ainda está muito presente. There hasn't been a war. As I said, the state is very much in place. Everything is intact. Tudo está intacto. Algumas instalações de defesa aérea foram atingidas, mas nunca representaram uma ameaça séria aos Estados Unidos. Em comparação com a armada que os Estados Unidos haviam mobilizado, eles não seriam capazes de revidar nesse sentido. E até mesmo as defesas aéreas venezuelanas são muito mais fracas do que as do Irã. E não foram as defesas aéreas do Irã que lhe trouxeram a vitória. Foram as capacidades ofensivas do Irã, especialmente suas capacidades de mísseis, que colocaram os Estados Unidos e o regime israelense em apuros, levando-os a buscar um cessar-fogo. Mas na Ucrânia, os russos podem avançar muito mais rapidamente. Porque eles deveriam. Eles têm uma enorme vantagem em artilharia, uma enorme vantagem em poder aéreo e uma enorme vantagem em suas capacidades de drones. Eles podem desgastar os ucranianos, e o tempo está a seu favor. As baixas russas são muito menores do que as ucranianas, e os russos têm um exército muito maior, então podem avançar. Eles podem destruir tropas, enfraquecer as capacidades de defesa e depois avançar lentamente. Esse é um tipo de guerra muito diferente. O tipo que os russos estão realmente travando. Eles querem vencer a guerra, mas não querem sofrer grandes baixas. Os americanos ainda nem estão travando uma guerra na Venezuela. Sempre que os americanos entrarem para assumir o controle e tiverem tropas em solo, poderíamos de uma forma bem ampla comparar a Venezuela à Ucrânia. Mas mesmo assim, seria um tipo de ocupação muito diferente. Lembre-se de que o que derrotou os Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque não foi o número de baixas. O número de baixas que os Estados Unidos sofreram no Vietnã foi muito maior do que no Iraque e no Afeganistão juntos. Mas o custo da ocupação militar dos Estados Unidos hoje, por causa das novas tecnologias e equipamentos, é muito mais alto, e as guerras de hoje são muito mais caras. Wars today are much more costly.